Muitas pessoas são apegadas, que são as coisas materiais dessa terra. A hora da oferta, a hora do dízimo é uma hora do qual deveria ser uma hora que a gente se alegrasse mais, porque a gente está devolvendo uma parte daquilo que o Senhor já nos deu, né? E eu estava meditando em algo aqui, e quando Jesus ele passa pelo processo de jejuar 40 dias, 40 noites, a Bíblia fala que o Espírito levou o Senhor para ser tentado. E uma das primeiras coisas que Satanás tenta pegar Jesus é a questão do pão. Ele viu que não teve êxito, ele tentou pegar Jesus na santidade. Como ele também não teve êxito, ele tentou pegar Jesus nas riquezas. Porque quando ele fala que se somente o Senhor adorasse ele, tudo que ele estaria vendo seria dele. Será que nós não temos às vezes caído nesse erro de achar que para que eu seja abençoado eu tenho que me dobrar ao sistema? Ou será que eu teria que fazer uma barganha para dizer assim, olha, eu vou fazer porque aí o Senhor faz por mim? Não, irmãos, é o contrário. Quando eu oferto e eu dizimo na casa do Senhor, é porque eu já sou abençoado, amém? Então que nessa noite você possa ter alegria em fazer isso, sabe? Então quando o Senhor colocar nas suas mãos, a Bíblia diz que tudo que você fizer prosperará, e tudo aquilo que Ele te entregar, Ele te entrega com confiança, que você vai saber administrar isso. Porque se nós soubermos administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, a Bíblia diz que no pouco Ele te coloca, mas no muito Ele vai te honrar. Eu tenho vivido isso, irmãos. Eu tenho vivido isso. O sobrenatural, não consigo explicar isso. Porque não dá para explicar, você só consegue viver. Então que você possa entrar nesse campo de gratidão. Eu creio que você já é isso. Eu creio que você já faz parte disso. Mas não se aprenda a coisas dessa terra. Você aprenda as coisas desse mundo, porque elas são passageiras. Mais cedo ou mais tarde você vai e elas ficam. Mais cedo ou mais tarde o seu número é chamado e tudo que você correu atrás, que você tentou conquistá-lo, ficou. Amém? Então que você separe seu dízimo, sua oferta nessa noite com gratidão ao Senhor por mais um dia de vida, irmãos. Porque amanhã nós não sabemos se nós estaremos aqui de novo. Mas hoje nós já sabemos que estamos aqui. Hoje nós estamos aqui. Amém? Eu queria que você ficasse de pé e que falasse com Deus aquilo qual é a sua parte dessa noite. Que o Senhor libere no seu coração a prosperidade dEle. E que o Senhor venha fazer com que você prospere em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor guarde você na saúde, no vigor, para que Ele te dê sabedoria, para você ter estratégia de ganhos honestos, onde o Senhor coloca Ele no caminho principal. Que nós não viemos pegar atalho para esse mês. Amém? Querido Deus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, cada um dos meus irmãos, que nessa noite, Pai querido, tenha um coração grato a Ti por ofertar a Tua casa, por abençoar o Teu reino, Senhor, porque não tem como dar mais para Ti daquilo que já é Teu, Senhor. Mas nós queremos apenas, Pai, entregar o nosso coração, porque quando nós damos com alegria, nós estamos nos desprendendo e o nosso coração é Teu, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer com que meus irmãos prosperem, Pai, em todas as áreas da vida deles, tanto financeira como na saúde, como na área espiritual, Senhor. Que o Senhor venha expandir o Teu reino em cada casa, em cada família, e que o Teu nome seja engrandecido, Pai. É em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e já Te agradecemos e nos alegramos em dar a Tua parte, em nome de Jesus, amém? Que você possa, se você pegou o seu envelope, tem uma velocidade aqui para você depois. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. Por isso que eu estou te esperando aqui, aleluia. Amém, irmãos? Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Vamos abençoar o nosso pastor Flávio, que o Senhor venha derramar do Teu Espírito nessa noite. Pai querido, nós queremos abençoar, Pai,
mais ainda do que Ele já é. E te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor conduza as suas palavras nessa noite. Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor já liberou no coração dele, aquilo que o Senhor já derramou, com graça, com sabedoria do Senhor, venha ser liberado nessa noite para cada um de nós. Senhor, mas que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas que o Senhor use esse vaso de honra para engrandecer ainda mais o Teu nome nessa noite. Por isso nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Tá quente aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom o tempo todo. Tudo que Ele faz é perfeito. E nós precisamos das 4 estações para que a terra produza, para que flua conforme a vontade dEle. Irmão, eu me alegro pelo privilégio de poder estar aqui para adorar o Senhor. E como essas canções que têm sido resgatadas, canções de 1990, têm feito sentido, porque é a Bíblia cantada, e a palavra de Deus ela se renova. E canções que nasceram nos corações de alguns profetas lá atrás, têm sido resgatadas para esses dias como uma verdade que precisa ser colocada em prática. O Senhor está nos chamando para contemplar, para ver, porque se nós não conseguirmos ver o projeto pronto, nós não suportaremos os processos para chegarmos até lá. Então, os homens que mais fizeram na terra para o Senhor foi aqueles que mais visualizaram o céu. Então, o Senhor nos chama nesses dias para olharmos para Ele. Existe um sistema que é que você olhe para a cultura, que você tenha medo, que você viva angustiado, depressivo, ansioso, mas o Senhor está chamando você para olhar para Ele, confiar nele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá esperança, aquele que nos liberou esse acesso através de Jesus Cristo, para desfrutarmos da vida plena, que só pode ser encontrada nele. Meus queridos, o Senhor Ele ministrou uma palavra no meu coração, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Abra comigo, por gentileza. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Diz assim, verso 1: portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Amém. Pai, nós estamos diante dessa palavra que é maravilhosa, Senhor, porque ela nos revela o Pai, nos revela o Filho e o Espírito, e o quanto nós precisamos, Senhor, da Tua presença, o quanto nós precisamos nesses dias sombrios ter a clareza, ter o conhecimento, o entendimento da verdade, para que nós não venhamos ser enganados, ó Deus. E tudo que nós pedimos é que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor nos dê a disposição para colocar a verdade em prática, a verdade que ofende o nosso intelecto e revela as nossas motivações e intenções,
Portanto, Espírito Santo, tu tens a liberdade nesse ambiente. Tu tens o poder, tu tens o domínio, tu tens a autoridade. Arranca de nós tudo aquilo que precisa ser arrancado e nos dê a disposição para vivermos tudo aquilo que o Senhor já planejou antes mesmo do nosso nascimento. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa. O Senhor me fez lembrar desse versículo ali agora. Eu já tinha separado outros textos, mas o Senhor falou, é esse. Porque nesses dias nós precisamos entender que existe uma proposta do Senhor, um propósito, e é que você cresça. Não crescer como diante dos homens, mas que você cresça e desenvolva a sua vida espiritual. Que você entenda o quanto Ele quer que você venha crescer conforme o reino. Eu não sei se você já percebeu nas Escrituras, aquele que é o maior, ele é o menor. E essas são evidências do verdadeiro crescimento. O mais forte não é o mais forte, é o mais fraco. O primeiro, ele não é o primeiro, ele é o último. E no reino, de certa forma, é totalmente o contrário daquilo que nós entendemos aqui na terra, com base nos fundamentos da terra. Quem está morto é o que vive. O último é o primeiro, quem perde é o que ganha. O rico, ele é pobre. Quem chora é o que ri. Quantos estão entendendo? Então, se você viveu com base no entendimento do que muitos estavam falando, que agora é só vitória, 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 agora é só bênção, 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 porque os tempos de paz, os tempos de alegria, os tempos de bonança não me fazem crescer, não me fazem amadurecer. Eu amadureço no meio da pressão, no meio da dor, no meio do choro, no meio do caos, no meio da traição, no meio da desilusão, no ambiente onde eu sou rejeitado, no ambiente onde eu sou lançado no poço, sou jogado na cova dos leões, no ambiente onde eu sou jogado na fornalha, porque aí eu vou evidenciar qual é o Deus que eu tenho crido. Onde está a minha esperança? Esses dias estão passando depressa. Nós viemos para a igreja falando disso. Nós já estamos na última semana, caminhando para a última semana já do primeiro mês de 2025. E nós precisamos ser intencionais na nossa busca, porque o Senhor, Ele tem algo para nós, Ele tem uma herança. Mas enquanto você não amadurecer, enquanto eu não amadurecer, eu não sou muito melhor do que um escravo, porque eu vou precisar ficar submisso aos meus tutores, aos meus administradores, até a idade determinada. E, meu irmão, muitas vezes você não percebe que você está crescendo, só que no meio do crescimento existem dores, onde os ossos vão crescendo, onde vai ficando desconfortável. Quando eu cresço, eu preciso entender que aquela roupa de anos atrás não vai servir mais, por mais que eu gostasse dela. Aquela camiseta que eu ganhei da Dindinha, aquela roupa que eu ganhei no meu aniversário de alguém especial, eu vou precisar entender que não vai me caber mais a partir do momento que eu crescer. E nós temos visto pessoas que fazem parte da igreja onde não querem suportar os processos do crescimento, porque crescer dói. Deixa eu falar algo para você: vão te atacar pedras, vão te rejeitar. Esses dias não, domingo passado, uma das pastoras e cantoras renomadas nesse país, ela estava numa igreja que nós temos aliança, e ela liberou uma palavra profética, e quanto ecoou na nossa nação.
nos canais de fuxicos e de pessoas que são influencers digital, já estavam lá a profecia ou a denúncia, porque o profeta ele denuncia, irmão. Se lembra de Natã? Ele não tem medo, ele não se importa com a reputação, o que vão pensar depois que eu falar isso. Não, o profeta, o filho, o homem e a mulher de Deus não se preocupa com o que as pessoas vão achar dele, mas se preocupam com o que Deus sabe que ele entregou e o que eu vou fazer com isso que Deus entregou. Qual é a responsabilidade com aquilo que Deus me entregou? Se eu tenho a coragem, a ousadia para trazer a revelação ou a denúncia, a direção, para que um povo ele não pereça. Então, a partir do crescimento, essa profeta, essa mulher de Deus, ela tem voz, não somente no Brasil, mas em nações. E o quanto é rápido para proliferar uma mensagem, dos que vão aplaudir, dos que vão estar de acordo e daqueles que vão ser incomodados por aquela mensagem. Porque toda vez que eu preciso mudar em algo, toda vez que algo em mim não está de acordo com a vontade do Pai, meu irmão, a mensagem é dura de engolir, a mensagem é terrível ao paladar. Quantas pessoas cresceram ouvindo da mãe: você precisa comer feijão? Mãe, mas eu não gosto de feijão. Mas você precisa comer feijão para você ficar forte. Não, mãe, mas eu prefiro o miojo, eu prefiro a bolacha, eu prefiro... Não, você precisa comer legumes, verduras para você crescer, para você se desenvolver, para você não desfalecer no sol, no caminho, enquanto você estuda, enfim. Existem muitas pessoas nesses dias que estão comendo comidas superficiais, que não alimentam o espírito, e quando vem as propostas, quando vem as tentações, conforme o Romildo falou aqui, olha, o inimigo ele vem, olha, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. E o quantas pessoas estão vivendo através dessas buscas, se sujeitando não ao Senhor Todo-Poderoso, mas ao opositor, ao adversário, que tem dado aquilo que traz prazer. Só que aquilo que nos traz prazer também nos traz morte. E existem pessoas que estão comendo veneno em pratos de porcelana, estão comendo lixo em pratos de porcelana. Nós cremos aqui, meu irmão, com toda certeza que pode vir o maior profeta, o maior homem de Deus, se falar algo que está fora do que está escrito aqui, precisa ser descartado. Ele pode ser admirado, aplaudido por todos, mas se ele disser algo que está fora aqui, meu irmão, fique com a palavra. Observe e ande conforme o que está escrito. Medite de dia e noite na lei do Senhor, porque assim você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. No tempo certo você dará frutos. Existem pessoas sim que estão dando resultados conforme a denúncia dessa grande cantora. Estão estudando o comportamento humano, estão estudando a programação neurolinguística, neurocerebral e tantas formas de persuasão para manipular muitas pessoas através da informação. Só que sabe o que a informação não tem o poder? De transformar. A palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra entre as juntas e medulas. Ela discerne as intenções do coração, e é do coração que procedem as fontes da vida. Jeremias ele disse: olha, quanto é mau, quanto é perverso o coração humano, quem o conhecerá? E o Senhor ele disse: o Senhor, eu conheço, eu examino os pensamentos, eu provo os pensamentos, eu sondo os corações. Ele sabe exatamente aquilo que está aqui.
E aquilo que está aqui, meu irmão, pode te conduzir à vida ou à morte. Aquilo que você está trazendo para dentro, ele pode te conduzir a um lugar maravilhoso, a um lugar terrível. Depende de você, depende. Eu estou abrindo meu coração para quem? Eu estou entregando o meu coração para quem? Certa vez os fariseus e religiosos, eles se dirigiram até Jesus e ficaram incomodados porque os discípulos não lavavam as mãos para comer conforme o ritual, conforme o costume, conforme a cultura judaica. E Jesus, ele falou assim: olha, não é o que entra pela boca que vai contaminar o homem. Não é o que entra, porque o que entra pela boca vai passar pelo sistema digestivo e vai ir para o esgoto. Mas o que contamina o ser humano é o que sai da boca, porque o que sai vem do, diga assim comigo, coração. Sai do coração. Então o Senhor, através da sua palavra, através do ensino, através da meditação, através do conhecimento da verdade, Ele tem nos dado a direção para nós crescermos. Nós temos nos alimentado aqui, meu irmão, do arroz e feijão. Jesus Cristo, Ele é suficiente. Não precisa de Jesus mais tantos amuletos, tantas coisas que eu preciso fazer, porque a religião tem colocado o homem no centro. Tem até feito com que pessoas criem canções para o homem, para aliviar a minha dor, para falar no meu ego. E é o que os falsos profetas fazem. Você sabe o que ele vai fazer, meu irmão? Ele vai falar no teu ego, naquilo que você deseja. Ele vai falar aquilo que te faz sentir bem, aquilo que a tua alma quer ouvir, aquilo que você deseja ouvir, mesmo sabendo que a sua vida está totalmente incoerente com aquilo que você escuta do falso profeta, mas aquilo, ela desce gostoso ao paladar. E ele faz isso com um objetivo, desde que consiga chegar no seu bolso. Mas nós temos aberto os nossos olhos para uma verdade, porque a verdade de Deus não nos deixa confundidos com as raposas. Nós entendemos que é necessário que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. Estão crescendo, mas existem já pessoas que estão sendo amassadas, e o processo da pressão, onde pessoas são amassadas, revelam o caráter, revelam de fato o que elas são, se são trigo ou são joio. Qual é a diferença, pastor? Vou falar para você. O trigo amassado, ele vira pão, alimenta pessoas. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não foi Moisés que deu o maná para vocês, é o Pai dos céus que dá o verdadeiro maná. É o verdadeiro pão do céu sou eu, é a minha carne. O trigo amassado, ele vira pão, e até hoje nós comemos o pão que amassou o diabo. Diga glória a Deus. Na ceia é isso que nós fazemos. Só que o joio amassado, ele vira veneno. Ele vira veneno. E é evidente que nós podemos conhecer uma árvore pelos frutos. Nós podemos conhecer uma pessoa, não importa o que ela diga, ela pode falar que é de Deus, que tem a revelação, que ora 12 horas por dia, que faz, mas o que vai evidenciar não é a sua fala, é os seus frutos. É por isso que eu e você não fomos criados, chamados para dar resultado, para funcionar, para trabalhar para o Senhor. Nós fomos chamados para estar com Ele, se relacionar com Ele, porque um ramo, ele só pode ter a força para produzir quando está na videira, quando está ali enxertado nele.
Somente assim nós seremos capazes de produzir frutos. Senão nós podemos impressionar pessoas com a nossa oratória. Porque há muito tempo atrás eu caminhava com alguns amigos, e aí, por causa do jeito do pregador falar, aquele jeito rápido, como um radialista, um narrador de futebol de rádio, sem respirar, e aí algumas pessoas confundiam essa oratória, essa forma de se expressar com unção. Você viu como aquele pregador tem unção? Você viu como aquele pastor, ele tem uma unção? E a unção, ela não está num jeito de falar, não está num jeito de vestir, está em práticas diárias, onde o comportamento ele é maior do que o talento, maior do que os dons, porque é o comportamento que vai proteger o talento. O talento faz você sentar em algumas mesas, mas é o comportamento que vai fazer você permanecer naquele lugar. E o que falta hoje não são pessoas talentosas, pessoas que sabem trabalhar, pessoas que sabem produzir resultados, pessoas que têm admiração, pessoas que conhecem a palavra. Não faltam. Aonde você chega, pessoas que estão afastadas da igreja, fulano é conhecedor da palavra, fulano é conhecedor da palavra, fulano é conhecedor da palavra. Mas não adianta nada eu ser um conhecedor da palavra se eu não colocá-la em prática. É semelhante a alguém que construiu uma casa na areia. Logo vem as tempestades, os ventos fortes, as inundações, e a queda é grande, a consequência é grande. É por isso que eu e você, nós precisamos estar firmados na rocha. E o que faz nós estarmos firmados na rocha? A palavra. A palavra. Se eu continuar sendo um menino, em nada eu serei diferente de um escravo. E existem milhares de pessoas escravas nesses dias. Acham que têm a liberdade, acham que estão curtindo, acham que estão se alegrando, mas são escravas, porque a palavra diz assim, que o apóstolo Pedro, ele disse, está na Bíblia, eu já citei por diversas vezes, não lembro onde está a referência, mas está na Bíblia, que nós nos tornamos escravos daquilo que nos controla. E se algo me controla, se algo me domina, meu irmão, eu me torno escravo. Essa semana eu tive uma experiência. Eu estava ouvindo uma pregação aqui no foninho enquanto estava dirigindo, e aí eu dei seta para entrar, para me deslocar, porque eu iria fazer uma conversão. E um filho de Deus, ele, na hora que eu fui entrando, ele acelerou, e aí não me deixou entrar, e eu fui obrigado a voltar. Tá tudo certo, continuei ouvindo a minha pregação, continuei. Só que ele não ficou em paz, ele não estava em paz. E ele, quando os carros ficaram do mesmo lado ali, parearam, ele começou a xingar. E aí começou E eu olhei para ele, e ouvindo a pregação. E num certo momento, a nossa carnalidade, ela quer vir, né, irmão? Quer vir. Eu olhei... Falei, Senhor, eu não falei nada, estava com outras pessoas. Eu olhei, falei, meu Deus. E aí, andei. Só que depois ele andou de novo. E o vidro dele estava pela metade quando ele estava xingando. Daí ele abaixou o vidro. Quando o carro parou de novo, ele ficou olhando para mim. Quase que eu disse assim, a minha carnalidade, vai, pai é gueto. Pai é gueto não, irmão. Eu fiquei tentando entender. E aí, como eu ando armado, né, irmão? Com a palavra. Saquei logo um flyer da igreja. Falei assim pra ele, olha, o pai te chama, querido, vai em paz. Diga glória a Deus. Mas isso não vem de mim não, irmão, é do Espírito que habita em mim.
eu não tivesse firmado na palavra, o que iria gritar ali era a minha carne, o que iria saltar ali era a ofensa também. E aí ele ficou constrangido na hora. Eu percebi que a reação dele mudou, e o carro andou. E aí quando ele parou de novo, ele falou assim: oh, eu não quero arrumar treta não. Glória a Deus, que eu também não. Ele falou: bom trabalho para você. A gente percebe, meu irmão, os frutos. Provérbios, ele vai dizer assim, Salomão dizendo: olha, a palavra branda desvia o furor, acalma a ira. Entende? É fruto. Não importa o quanto eu falo em línguas estranhas, eu falar em línguas estranhas edifica a mim mesmo, mas o desafio não é falar em línguas, o desafio é segurar a língua. É isso que vai fazer a diferença de um menino para alguém que amadureceu. Porque um menino, ele vai agir descontroladamente. Você já viu uma criança com histerismo por querer algo? Eu quero. Meu irmão, eu lembro, Deus é bom demais comigo, meu irmão. Deus é bom demais comigo, porque eu não lembro de meu filho ter feito isso comigo, glória a Deus. Mas eu lembro que uma vez eu estava no passeio com a minha mãe, e aí tinha aquelas banquinhas, né, com vários carrinhos, aqueles carrinhos que abria a porta, abria o capô, aqueles carrinhos brilhosos. Eu dei um show, eu quero. Merecia. O que nos fazia crescer nesse momento? A vara. Diga assim comigo: a vara. Porque o pai e a mãe que retém a vara no filho, meu irmão, não ama. Então, claro que minha mãe me educou através, né, do cabinho lá do chuveiro, da mangueira, do chinelo, que boa mira uma mãe, toda mãe tem, né? Deus deu esse dom para a mãe, da mira do chinelo, de pegar e pode estar lá na porta lá, o filho sai correndo, porque ele corre, mas acerta. Te matou? Você que viveu isso aí te matou? Não. Te amadureceu, fez você crescer, fez você entender que nem tudo é no tempo que você quer, fez você entender que as coisas não são do seu jeito. O que te fez crescer não foram os sims que a sua mãe, que seu pai disseram para você, foram os nãos. O que fez você se tornar mais forte não foi as portas que se abriram diante de você, foi as que se fecharam. Mas você não desistiu, você continuou caminhando, você continuou tentando de outra forma, você continuou buscando, você até encontrar. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. É assim, irmão. Se você não conhecer o que a palavra diz, o que é a sua herança, nada você vai diferir de um escravo. Mas o Senhor, Ele tem um interesse nesses dias aqui, nós venhamos nos tornar filhos maduros. Por quê? Porque há um clamor da terra, uma angústia de toda a criação, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. Nós vemos milhares de crianças que querem tudo no seu tempo, do seu jeito, querem as coisas para já. Mas o quanto seria incoerente eu pegar a chave de um carro e entregar para o meu filho que ainda não é habilitado? Será que eu estaria fazendo um bem para ele ou um mal? Não, mas estaria de acordo com as leis? Estaria agradando o coração do pai? Ou ele poderia se machucar e machucar outras pessoas? É por isso que muitas coisas que nós pedimos para Deus não chegou ainda, porque existe um tempo onde o Senhor, Ele está nos alimentando, Ele está nos preparando, e através do alimento nós vamos crescendo, através das dores, do desconforto, através das pressões, nós vamos crescendo, para viver de fato o que o Senhor, Ele quer nos entregar.
Quando eu fiz 18 anos, minha mãe chegou para mim e falou, foi lá, pagou a minha habilitação na autoescola. Por quê? Porque tem um tempo, eu cheguei à maioridade. Então, enquanto você não crescer, enquanto nós não crescermos, algumas coisas que nós queremos muito, não vão acontecer. E o crescimento depende do quanto você se alimenta. O crescimento depende do quanto você deseja, o quanto você se exercita. 1 Coríntios capítulo 1, ou melhor, capítulo 13, no verso 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Meu irmão, aquilo que você viveu lá atrás foi bom, foi legal, glória a Deus, te trouxe até aqui, te construiu de certa forma, mas existe algo puro, existe algo sólido, existe algo que o Senhor Ele quer te entregar, existe algo que está preparado para os filhos, existe uma herança. Nós lemos aqui, aleluia, nós éramos como crianças, escravos dos princípios básicos deste mundo, escravos dos princípios básicos deste mundo, mas nós não somos mais. O Senhor, Ele enviou Jesus para nos libertar, para nos salvar, para nos resgatar, em sua infinita misericórdia, em seu profundo amor, em sua riquíssima bondade, Ele nos resgatou, e agora nós somos filhos de Deus, e Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e é por intermédio dele que nós clamamos, Paizinho, Abba Pai. Agora você já não é escravo do medo, da dúvida, da incredulidade, daquilo que te controlava, daquilo que te dominava, da ira, do medo, das palavras que liberaram sobre você, daquilo que você falava. Não. Agora a tua fala, a nossa fala já não é mais de menino, já não é mais de escravo. Aleluia. Pelo amor de Deus, deixe para trás as coisas de menino, deixa para trás, deixa lá atrás aquela roupinha antiga, não serve mais. Você sabe que nós vemos hoje pessoas que caminham nos templos, de campanha em campanha, de voto em voto, fazendo coisas para Deus sem conhecê-lo, sem devoção, sem oração, sem entender qual é a vontade do Senhor, somente com um único desejo, em buscar as bênçãos, em buscar as recompensas, em buscar aquilo que não é Deus que tem oferecido. Muitas vezes é o inimigo falando na boca de pessoas que estão em cima de altares, pessoas que estão estudando até mesmo as ondas sonoras para gerar gatilhos, estudando a iluminação para gerar gatilhos da persuasão. A persuasão não tem o poder de transformar o nosso caráter, de nos tornar semelhante a Jesus. O que nos torna semelhante a Jesus é a palavra do Senhor, porque toda vez que eu olho para essa palavra, eu vejo o quanto eu estou distante do perfil que eu deveria ter, das características que eu deveria ter, o quanto eu preciso de fato nascer de novo da água e do Espírito, para entender as realidades, as verdades espirituais, e não mais viver como um escravo dos princípios básicos deste mundo. Sabe, meu irmão, muitas pessoas estão vivendo na religiosidade, é isso. E a verdadeira religião para o Senhor é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Sabe? Pessoas que têm recebido muito, feito tão pouco. Pessoas que têm buscado as recompensas para gastar consigo mesmo. Tiago, ele já diz, ele fala assim: sabe por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar com vocês mesmos. Vocês pedem para se satisfazer nos seus desejos, nas suas inclinações, nos prazeres da carne. Agora, quando você
faz como Ana, chega diante do altar do Senhor, não apenas no templo. Tem pessoas que ficam limitados aqui a essa estrutura, até conseguem chegar no templo, mas não conseguem chegar no altar, no santo do santo, no lugar da intimidade, se prostrar diante do Senhor e fazer uma oração o Senhor já está aguardando alguém que faça uma oração que esteja alinhado de acordo com a vontade dEle, para que seja realizado. Sabe, meu irmão, existem principados e potestades que têm atuado, tornando aquilo que é pecado algo que não tem nada a ver, como o aborto. E quando uma pessoa aborta, não está abortando um feto, está abortando um propósito, está abortando uma família, está abortando filhos, netos, gerações. Se lembra o Senhor se dirigindo a Abraão: Abraão, eu farei de ti pai de multidões. Olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar. Você tem a capacidade de contar? Assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Então imagina, por intermédio de Isaac, meu irmão, por intermédio de Israel. Olha só quantas pessoas. Precisa de muito não, a gente vê quantas famílias o Senhor Ele salvou no dilúvio. Alguém sabe? Quantas famílias o Senhor salvou no dilúvio? Uma. Quantos milhões de pessoas na terra? Por intermédio de quantas pessoas? Entenda, meu irmão, que o Senhor ele faz tudo com um propósito. É por isso que nós precisamos entender as revelações. Nesses dias, homens que conhecem, homens que têm o poder da informação, em nada serão relevantes, em falar muito do que nada importa. Agora, o que vai fazer todo sentido em um ambiente, o que vai fazer sentido na tua casa, no teu trabalho, o que vai fazer sentido no lugar que você está inserido, é se você é homem e mulher de revelação, é homem e uma mulher que ouve o Senhor, é um homem ou uma mulher que medita na lei, é um homem ou uma mulher que está se alimentando do alimento sólido. A religiosidade é quando o que se diz na igreja não é compatível com o que se vive no dia a dia, sabe? Quando a rotina muda. Por quê? Porque antes eu ia beber, eu não vou beber mais, agora eu vou para o culto. Antes eu ia fazer tantas coisas, mas agora eu não faço mais. Eu venho para as reuniões da igreja, tá certo, glória a Deus. A tua rotina mudou, mas e o seu coração mudou? A religiosidade é isso, quando a rotina muda, mas o coração não muda. As pessoas continuam vivendo através da síndrome do irmão mais velho. Na parábola do filho pródigo, nós estávamos estudando aqui no Ruiós na terça-feira, e o quanto foi relevante, meu irmão, quantas revelações saíram com base em Lucas capítulo 15. Se você não leu ainda, Jesus trazendo a clareza para os fariseus e para os pecadores que estavam ali ouvindo aquele sermão. E quantas pessoas estão vivendo com base no comportamento do filho mais velho? Julgam aquele que saiu, que curtiu, que gastou os recursos do pai com a prostituta, mas aquele camarada, ele decidiu voltar, ele se arrependeu, ele viveu coisas terríveis. Ele foi trabalhar para um fazendeiro, ele viu os porcos comendo a lavagem e ele desejou aquela comida. E o que ele se lembrou? Meu pai, ele tem fartura. Na casa de meu pai tinha uma mesa posta. Na casa de meu pai não tinha falta de pão. Sabe por quê? Porque na casa do pai
Tem pão, irmão, tem pão, não falta pão. Se você buscar o Pai, você vai ter o pão. Agora, se você buscar o pão, você não vai ter o Pai. Vocês estão entendendo? Diga amém. E aí aquele filho, ele cai em si. Ele fala ali, eu vou voltar para lá, eu vou falar: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno de ser tratado como um filho, ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados, como um dos teus servos, um dos teus escravos. Só que o pai estava esperando. Glória a Deus, tu conhece. Só que muitas pessoas estão como o filho mais velho, perdidos dentro da casa do pai. Mudou a rotina, mas não mudou o coração. Estão prontos para apontar, estão prontos para julgar. E nós tivemos a revelação na mesa que os dois filhos, eles estavam fora da casa. Um estava trabalhando, o outro estava perdido. Só que ambos estavam fora. E o pai esperou os dois voltarem. Só que o mais novo voltou primeiro, ensaiou o discurso. Não somente ensaiou, mas falou para o pai. E o pai logo restituiu novas vestes. Diga glória a Deus. É isso que o Senhor faz, é isso que o Senhor... Ele é misericordioso, meu irmão. E através do arrependimento, a festa no céu. E através do arrependimento, Ele concede novas vestes. Ele concede um anel de autoridade. Ele concede uma nova sandália para ilustrar um novo caminho, para evidenciar um novo caminho. E aí, aquele irmão mais velho estava no campo, trabalhando, cuidando das coisas dele, porque o interesse não era gerar recursos para o pai, era gerar mais renda para ele. E aí ele decide voltar para a casa do pai. Quando ele volta, o que ele vê? Uma festa. Qual é o comportamento dele? Ele fica observando. Ele não vai perguntar para o pai o que estava acontecendo, para quem que era a festa, qual era o motivo daquela festa. Ele vai perguntar para um servo, ele vai perguntar para o empregado. E o empregado fala: olha, era teu irmão voltou. Teu irmão voltou e mandaram matar um novilho para ele, estão fazendo um churrascão aí, estão fazendo uma grande festa. Sabe? E aí ele fica irado. Ele fica irado. Aí o pai sai lá da festa, vai lá falar com ele. Ele fala assim: filho, vamos se alegrar pelo retorno do teu irmão. Ele estava morto e reviveu. Vamos lá se alegrar com ele. Você sabe o que ele disse, irmão? Ele fala: olha, esse teu filho, ele gastou a herança com prostitutas, com meretrizes. Ele gastou tudo e agora ele volta. Esse teu filho, você faz uma festa para ele. Quantas pessoas estão vivendo com base nesses apontamentos, com base nesse comportamento? Sabe, enquanto nós formos meninos, nós não seremos de fato diferente de um escravo, não estaremos melhores, porque, meu irmão, não é... Muitas vezes o pouco vai nos fazer nos achegar para Deus. A necessidade, a escassez, como foi a situação do filho pródigo, né, Ricardo? Tudo que a gente falou fez ele voltar à necessidade, enfim. Só que muitas vezes a fartura vai nos deixar gananciosos, vai nos deixar egoístas, vai nos deixar indiferentes. Aquele filho mais velho, ele não entrou para festejar. Sabe o que aconteceu? Ele ficou fora da casa, ele ficou para fora. Esse filho mais velho, ele traz a revelação para os fariseus que estavam ouvindo aquela verdade, porque o Senhor, ele se alegra com um pecador que se arrepende. E você, se alegra? Você sabe o valor que tem uma alma? É por isso que eu preciso entender, meu irmão, as verdades do reino. O que me faz estar preocupado nesses dias? É a política? O que me faz estar preocupado é a economia? O que me preocupa nesses dias é o quanto eu preciso fazer hora extra para trocar de carro, para ir viajar, o que me preocupa nesses dias? Porque o Senhor, Ele está trabalhando.
E nós temos orado aqui para que o Senhor envie trabalhadores, porque é Ele o dono da seara. E nós queremos de fato viver e fazer aquilo que é importante para Ele, evidenciar a nossa fé através das nossas atitudes, das nossas obras, através do nosso amor, evidenciar o quanto nós crescemos. Porque quando você cresce, você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que é preciso fazer. Nem todo dia eu quero levantar às 4, às 5 para ir trabalhar, mas eu sei que tem alguém que depende de mim ainda. Isso me faz levantar, motivado ou não, com dor, cansado ou não, me faz levantar e produzir. Então entenda bem, meu irmão, que os filhos maduros de Deus são aqueles que fazem o que é necessário ser feito. É necessário ir para o presídio? Bora. É necessário ir para a casa terapêutica? Bora. É necessário ir para a rua? Bora. É necessário, meu irmão, é necessário ir para as ruas, é necessário estar aqui, é necessário. O que é necessário nesses dias? Quais são os apontamentos de Deus? Quais são as verdades que o Senhor tem revelado para você evidenciar nesses dias? A religiosidade, ela nos aprisiona, ela faz a gente criar uma rotina, um hábito, mas muitas vezes ela não nos dá o coração. Então o Senhor, Ele quer o seu coração. Ele fala assim: filho meu, dai-me o seu coração, porque assim, meu irmão, você vai amadurecer, não vai ficar endurecido. A religiosidade é quando nós colocamos a roupa e não o coração do cristianismo. Colocamos a roupagem do cristianismo, mas não o coração. Faz eu mudar o meu jeito de falar, de vestir, faz mudar os ambientes que eu vou, mas não muda o coração. Existem tantas pessoas que estão perdidas dentro da casa do Pai, e eu não vou apontar, eu vou interceder. Eu vou clamar para que haja o arrependimento, tanto daqueles que estão fora, que se perderam, quanto daqueles que estão dentro. O nosso pastor, ele diz que toda mensagem de um pregador que não evidencia o lugar do arrependimento é só para satisfazer uma autonecessidade, é só para evidenciar o orgulho do pregador. É por isso que eu ainda acredito que a mensagem do reino é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. E quando os religiosos que estavam vindo, um homem de uma linhagem sacerdotal que comia gafanhoto e mel silvestre, vestia de meu Deus, me ajuda, não, de pele de cabelo, meu irmão, eles perguntam para ele, falando: olha, o que nós precisamos fazer então? Ele falou assim: olha, se você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Se você vê alguém que está com fome, deixe comer. E aí aquela mensagem estava cativando os ouvintes, e os soldados que estavam presentes disseram: e nós, o que nós precisamos fazer? Vocês têm autoridade, não abusem do poder que foi lhe confiado, não abusem dessa autoridade. Então a nossa fé é evidenciada através do nosso comportamento, não é do nosso talento. Eu sei que Deus confiou a você talentos, a cada um confiou em alguma medida talentos, e se você enterrar esses talentos, você vai assumir uma responsabilidade com o Senhor que te deu o talento. Mas entenda bem, meu irmão, que o comportamento, ele protege o talento. O comportamento, ele vai blindar a unção derramada sobre a sua vida, vai evidenciar o quanto você é um homem que carrega algo do Senhor, o quanto você tem uma unção de Deus na sua vida, o quanto o Senhor, ele te ungiu para pregar as boas novas, para dar a liberdade aos cativos, para dar a visão aos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então o Senhor, ele tem manifesto a sua presença,
Ele nos deu já, como nós lemos aqui, o seu Espírito está em nosso coração, por meio do qual Ele testifica, Pai, por meio do qual Ele nos conduz para esse lugar. Você acha que mesmo que você veio até aqui nessa noite por você mesmo, por si só? Não, meu irmão, existe um Espírito que habita em você, que quer te conduzir até o trono, que quer te conduzir até o Pai, que quer fazer com que você veja o que João viu e nunca mais venha desejar os prazeres, as propostas, os pratos imundos e sujos dessa terra. Que você venha desejar intensamente as grandezas e riquezas eternas, celestiais. Que você venha se alimentar do verdadeiro pão, beber da verdadeira água, a água da fonte. E nunca mais, meu irmão, você vai voltar a ter sede nos princípios básicos deste mundo, nas manipulações, nas corrupções, nos enganos, nas mentiras, e tantas coisas que o inimigo ele vem oferecendo. O Senhor, ele tem algo muito maior, o Senhor tem algo muito melhor. Creia nisso, se levante para essa vida, se levante para viver uma vida onde você vai ser maduro, um homem que cresceu, um homem que entendeu a sua responsabilidade ministerial, um homem, uma mulher de Deus que entendeu o seu propósito, a sua missão, e que não vai viver os dias sem ser intencionais naquilo que o Senhor quer realizar. Não vai viver mais para você mesmo, assim como o apóstolo Paulo ele declarou: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Meu irmão, e o viver é Cristo e o morrer é lucro, é tudo para Ele, a minha vida é dele. Alguém que pensou que iria tornar isso, o apóstolo Paulo escravo, ele falou assim: olha, vocês chegaram atrasados. Por quê? Porque eu já sou escravo de Cristo, eu me entreguei para Ele. Meu irmão, quando o escravo ele furava a orelha com um brinco,